Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal. Domingo, 18 de fevereiro, dia de clássico. No estádio Newton Santos, a partir das 16 horas, Botafogo e Vasco se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso versus o Cruz Maltino, o quarto contra o quinto colocado, com apenas um ponto separando ambas as equipes. Em caso de vitória do Botafogo, nós vamos dar um passo muito importante rumo às semifinais. Até porque, depois, o nosso próximo confronto pelo Campeonato Carioca é contra a fraca equipe do Audax, o pior time do campeonato. Já em caso de vitória do Vasco, a nossa situação se complica bastante e vamos ficar dependendo dos resultados dos outros, o que, claro, nunca é bom. Entre dúvidas e certezas, segundo o GE, Thiago Nunes deve mandar a campo força máxima. Até porque, depois do jogo contra o Vasco e do jogo contra a Aurora, vem esse confronto contra o Audax, onde os reservas podem atuar tranquilamente. Agora, é aquilo, se do lado de cá a gente ainda tem algumas dúvidas, do lado de lá também, Ramon Dias não conta com a sua zaga titular. Então o Vasco vem modificado. E para a gente poder saber o que a gente pode esperar de cada equipe, eu quero trazer aqui um conteúdo diferente, fazendo uma espécie de raio-x, baseado nas estatísticas, não apenas na minha opinião, sobre como está o momento de cada atleta. Vou comparar os principais jogadores de ambas as equipes, especialmente falando dos atletas de linha, para a gente poder ter uma visão. Beleza? Só que antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza, deixa o seu like, é muito importante a sua participação aqui no canal. Você deixa o like, o YouTube distribui melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Além disso, se você não for inscrito aqui no Fala Fogão, inscreva-se. Estamos buscando agora os 41 mil inscritos e tenho fé que até o fim do mês de fevereiro alcançaremos essa marca tão importante com a ajuda de vocês, claro. Sempre lembrando que hoje teremos pós-jogo, às 10 da noite, eu e Ricardo Azambuja estaremos aqui para trocar aquela ideia com a rapaziada. Vou estar no estádio Newton Santos nesse clássico, então a gente tem a nossa tradicional resenha ali às 10 da noite, falando desse confronto e, claro, já pensando em pré-libertadores, porque a vida vai seguir. Além disso, te convido para conferir o Shorts, aquele vídeo curto aqui no YouTube por volta de 11 da manhã. Teremos mais um conteúdo nesse domingão. Fechou? Dito isso, vamos em frente, vamos começar aqui com os nossos comparativos. E claro, vamos começar pela zaga, comparando Alexander Barbosa com o Léo. 5 jogos para cada um. O Alexander Barbosa é melhor em interceptações com 6,8, bolas recuperadas com 9,4, dribles sofridos, ele tem um índice pior do que o Léo. O Léo sofreu apenas 1,6 por jogo, enquanto o Alexander Barbosa 3,0. Isso, claro, pode se explicar até pela velocidade de cada zagueiro. Você também tem aqui os erros que geraram chute, e nesse caso, ambos estão empatados. Ou seja, pelas estatísticas, o Alexander Barbosa tem números defensivos mais interessantes, embora tenha sido driblado mais vezes do que o Léo, mas conseguiu interceptações, bolas recuperadas e cortes num índice superior a nesse comparativo. Temos também Lucas Halter e o Rojas. O Rojas vai ter que jogar. Medel e João Vitor estão fora desse confronto. Então a gente tem esse comparativo aqui de dois atletas que devem atuar nesse clássico. O Lucas Halter já tem 6 jogos, sendo 5 iniciando como titular, enquanto o Rojas 4, 2 iniciando como titular. Lucas Halter foi melhor em interceptações, com 3,8, bolas recuperadas aqui foi uma lavada, 10,2, dribles sofridos, 1,2 contra 0,8 do Rojas, então o índice do Rojas é melhor, cortes 2,8 do Lucas Halter contra 0,8 do Rojas, e erros que geraram chutes, 3 do Lucas Halter, 1 do Rojas. Nesse comparativo aqui a gente tem uma situação muito semelhante à do Alexander Barbosa com a do Léo. Você tem aqui interceptações, bolas recuperadas, cortes. Nosso zagueiro indo melhor, porém, dribles sofridos e erros que geraram chutes acaba aí pendendo mais negativamente para o lado do Botafogo. Em termos de laterais, Hugo com Lucas Piton, Ou melhor, Hugo contra Lucas Piton,
7 jogos do Hugo com 6 começando como titular, enquanto o Lucas Piton, 5 jogos com 4 começando como titular. Em interceptações, o Hugo vai melhor, 4.4 contra 2.6. Em bolas recuperadas, o Hugo vai melhor, 8.7 contra 6.0. Em dribles sofridos, o Lucas Piton sofreu ligeiramente mais dribles do que o Hugo. Em cortes, o Hugo está melhor também, 1.9 contra 0.6. E em precisão de cruzamentos, 2 laterais com precisão muito interessante, tá? 35% do Hugo, 40% do Piton. Só que aí tem um grande detalhe. O Hugo já deu 4 assistências, enquanto o Piton apenas 1. Então os cruzamentos do Hugo estão gerando mais situações de gol para o Botafogo do que os cruzamentos do Piton. Ou então é aquilo, né? Os atletas do Vasco não estão conseguindo converter. Isso acaba influenciando bastante, logicamente. Em termos de lateral direito, a gente sabe que no Botafogo hoje, o Damian Soares deve começar jogando. Porém, nós não temos dados do Damian Soares para poder fazer esse comparativo com o Paulo Henrique do Vasco. O que é que eu vou fazer então? Vou mostrar aqui os números do Matheus Ponte. São 2 jogos do garoto contra 5 do Paulo Henrique. Ambos começaram todos como titulares, tá? O Matheus Ponte nos 2 e o Paulo Henrique nos 5. Em termos de interceptações, Matheus Ponte alcançou 5.5 contra 1.8. Bolas recuperadas, 7.5 do Matheus Ponte contra 6.8 do Paulo Henrique. Dribles sofridos, muito semelhantes, 3.5 para um lado, 3.6 para o outro. Em termos de cortes, Matheus Ponte melhor também, 2.0 contra 1.0. E aí vem uma curiosidade. O Matheus Ponte não deu um cruzamento sequer nesses 2 jogos que defendeu as cores do Botafogo. Enquanto o Paulo Henrique conseguiu uma precisão de cruzamentos na casa dos 45%. Repare que o Lucas Piton tem uma precisão de 40%, o Paulo Henrique de 45%. Cada um deu uma assistência. Matheus Ponte, claro, como não deu cruzamento nem nada, não tem nenhuma assistência. Mas eu chamo a atenção para esse aspecto. A precisão elevada de acerto de cruzamentos dos laterais do Vasco. E eles vão ter essa arma durante esse confronto, tá? Não se engane em relação a isso. Certamente, Lucas Piton e Paulo Henrique serão bastante acionados ao longo desse confronto. E com esse índice de precisão de cruzamentos, nossa defesa deve ser bastante testada em relação a essas bolas alçadas dentro da nossa grande área. Então é bom o time do Botafogo ficar atento a isso. Vamos agora para o meio de campo. Marlon Freitas versus Zé Gabriel. O Danilo Barbosa pode até entrar nesse confronto. Mas como o GE está trazendo de que o Botafogo deve ir com força máxima, vamos considerar aqui então esse confronto, esse duelo, Marlon versus Zé Gabriel. 8 jogos, com 6 começando como titular para o Marlon, versus 6 jogos do Zé Gabriel, com 4 começando como titular. Em interceptações, o meio-campista do Vasco ganha 4.0 contra 3.5. Bolas recuperadas também dá Zé Gabriel, 8.6 contra 5.0. Dribles sofridos muito semelhantes, ligeira vantagem para o Marlon Freitas, que foi driblado um pouquinho menos, 1.5 versus 1.6. Em termos de cortes, Zé Gabriel melhor também, 1.8 contra 0.9. Precisão de passe, Zé Gabriel com 94% e Marlon com 87%. Isso aqui também ajuda a ser explicado por conta do tipo de passe. O Zé Gabriel não faz tantos passes em progressão como é o caso do Marlon. Zé Gabriel trabalha mais a bola ali na defesa, né, com os zagueiros, com os laterais. Então isso acaba influenciando, claro. E em termos de precisão de bolas longas, Zé Gabriel com 85%, enquanto o Marlon 77%. Então, nesse confronto aqui, não tem jeito. Zé Gabriel leva melhor nesse momento em relação a Marlon Freitas. Né? A gente sabe que na parte de marcação não é a especialidade do Marlon, mas me surpreendeu a precisão de bolas longas do Zé Gabriel frente ao Marlon Freitas, já que essa é uma característica muito importante do nosso meio-campista. Temos aqui agora Tietê contra Galdames. 6 jogos do Tietê, apenas 2 do chileno. Temos aqui 1.5 interceptações do Tietê contra 2.5 do Galdames, então vantagem vascaína. Bolas recuperadas, 6.2 do Tietê contra 3.5. Dribles sofridos, o jogador do Vasco sendo mais driblado, 2.0 contra 1.3. Cortes, não é especialidade de nenhum desses atletas, 0.5 contra nenhum corte realizado até aqui pelo Galdames.
Claro, isso pode mudar ao longo do tempo, mas em 2 jogos, nenhum corte realizado. Precisão do passe, 90% do Tchê, 86% do Galdames. E precisão de bolas longas, 74% para o Tchê e nenhuma bola longa tentada pelo Galdames. Então, um cara mais de passes curtos. Isso vai dando um tom ali do que a gente pode esperar do jogador no confronto. Vamos agora para o meio atacante, Eduardo versus Payet. 8 jogos do Eduardo, sendo que em 5 ele começou como titular. E o Payet, 5 jogos, sendo que em 3 ele começou como titular. Cada um marcou um gol. O Eduardo deu 2 assistências, o Payet deu 1. Em termos de passe-chave por jogo, aquele passe que pode gerar uma situação de perigo, 0,8 passe-chave por jogo do Eduardo contra 2,6 do Payet. Uma vantagem bem considerável, né? Mais do que o triplo. Finalizações por jogo, o Payet também arriscando muito mais, 3,8 contra 0,9. Vale lembrar que o Payet bate bola parada, bate falta toda hora, então isso acaba pesando bastante. Mas mesmo com bola rolando, o Payet é um jogador que busca tentar mais esse tipo de jogada, né? Finalizações de média, longa distância. Precisão do passe, 84% versus 85%. E dribles certos por jogo, 1,3 para o Eduardo contra 2,8 do Payet. Então, vantagem do Vasco aqui em relação ao momento do seu meio atacante. A gente sabe que o Eduardo não vive um grande momento, só que a curiosidade é que ainda assim o Eduardo teve 3 participações diretas em gols do Botafogo, enquanto o Payet teve 2. Então é só aqui uma curiosidade mesmo. Vamos para as pontas agora. Júnior Santos e David. O Júnior Santos teve 8 jogos, sendo que em 4 ele começou como titular, enquanto o David teve 6 jogos e 5 ele começou como titular. O Júnior Santos marcou 3 gols, o David marcou 1, nenhum deu assistência. Passe-chave por jogo. O nosso anjo das pernas confusas tem 0,4, o David 0,5. Não é muita dos dois jogadores. Dribles certos por jogo, 3,4 do Júnior Santos contra 2,0 do David. Dribles certos, ambos acertaram 75% dos dribles tentados. Duelos vencidos por jogo. Júnior Santos com 8,3 duelos vencidos por jogo contra 4,8 do David. E percentual de duelos vencidos, nosso Júnior Santos também levando a melhor, 46% contra 35% do David. O momento do Júnior Santos é simplesmente maravilhoso e ele tem que continuar curtindo essa boa fase, que ela possa ser mantida durante a maior parte dessa temporada. Mas nesse confronto daqui, no meu ponto de vista e pelas estatísticas, vantagem do Glorioso. Vamos agora para centroavante. Você pode estar estranhando, Vitor, mas e o outro ponta? O Vasco vai jogar com 3 zagueiros, não vai jogar com 2 pontas. Então eu tive que escolher aqui, ver por onde que o David costuma atuar e o nosso jogador que tem jogado mais, né? O nosso ponta que tem jogado mais. Por isso esse comparativo entre Júnior Santos e David. Não vou colocar o Vitor Sá aqui nessa análise, porque afinal de contas não tem outro ponta para comparar. Beleza? Então o Vasco vai com 3 zagueiros, nós vamos com 2 pontas, eles vão com 2 atacantes, nós temos 3 jogadores lá na frente. Vamos agora para centroavante. Tiquinho versus Verratti. 6 jogos do Tiquinho, 4 jogos do Verratti, com 3 ele saindo ali como titular. 1 gol do Tiquinho, nenhum gol do Verratti, nenhuma assistência para cada lado. Passe-chave por jogo, 0,8 do Tiquinho, 0,3 do Verratti. Isso se explica porque o Tiquinho participa muito mais da construção do que o Verratti. Finalizações por jogo, 2,2 do Tiquinho, 2,8 do Verratti. Duelos vencidos, 38% para cada lado. E duelos aéreos vencidos, 62% Tiquinho, 63% Verratti. Você percebe que nenhum dos dois centroavantes está vivendo um grande momento, né? O Verratti no ano passado fez gol pra caramba, o Tiquinho também. Mas nesse começo de temporada, os dois ainda estão esquentando os motores. Eu acredito que são 2 grandes centroavantes, mas aí você tem as diferenças de características. O Tiquinho é um centroavante mais construtor, o Verratti é um cara mais da área mesmo, né? Não é tanto de sair assim para participar dessa fase de construção. Enfim, eu entendo, Fogão, que o time do Botafogo é mais forte do que o time do Vasco, tá? Entendo sinceramente aqui pegando esses comparativos, entendo que o time do Botafogo leva vantagem técnica em relação ao time do Vasco, porém são 2 equipes tentando se encontrar ainda. E se trata de clássico, logo, sendo clássico, a gente sabe, tem que ter todo cuidado porque os detalhes decidem. Quem vai sair vitorioso, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E além disso, fica o convite. Tenho 11 da manhã shorts aqui no YouTube e 22 horas pós-jogo aqui no canal.
Beleza? Um grande abraço e até a próxima.